Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é sexta-feira, 19 de março de 2021. É dia de São José, esposo da Virgem Maria e patrono da igreja no mundo inteiro. Também hoje, sexta da quaresma, é dia de jejum, penitência, de intensificarmos a nossa oração e a nossa caridade. E as memórias históricas, na data de hoje, em 1534, foi o nascimento do padre José de Anchieta. E hoje é dia do concertador, dia do artesão, dia da escola e dia do carpinteiro e do marceneiro. Vamos escutar o evangelho de hoje, no dia de São José. O evangelho que nós vamos partilhar é de São Mateus, capítulo 1, o versículo 16, depois o versículo 18 ao 21, concluindo com o versículo 24, que diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Celebramos hoje a festa de São José. Também na data de hoje, a nossa diocese se alegra, porque o seminarista Iago será ordenado diácono para a igreja, diácono transitório. Então hoje celebramos a festa de São José, o esposo de Maria. No Evangelho de Mateus, é ele quem recebe o anúncio do anjo Gabriel. Em meio às dúvidas e incertezas, José vai dizendo seu sim e recebendo em sonho as respostas do anjo e se colocando a serviço do projeto de Deus. Assume seu pai adotivo de Jesus. Os evangelhos não mencionam nenhuma palavra de José. É com seus gestos e ações que colabora com o projeto da salvação para a entrada no mundo do Filho de Deus. A festa de hoje, na verdade, aponta mais para o Pai do que para o Pai Deus Criador do que para o Pai José. O Pai José honra o seu nome de maneira exemplar. Deixa na fé que Deus acrescente, pois ele também é pura acolhida. José, o nome hebraico significa Deus acrescente. Ele é o esposo, mas não é ele que gera Jesus. O filho nascerá de Maria e não será um filho de um pai humano, mas o filho de Deus. O fato de José não ser o pai do menino ressalta justamente a paternidade divina. Jesus é o filho do Deus Pai. Gerar alguém é transmitir-lhe a própria imagem, a imagem de Deus, como lá Gênesis 5, do 1 ao 3 nos diz. Pelo sangue, como Gênesis 11, 1 Crônicas do 5 do 27 ao 29, ou pela adoção, como Gênesis 10. Humanamente é através de Maria que Jesus foi gerado. Na longa genealogia que antecede o evangelho de hoje, logo no início de Mateus, os sujeitos do verbo gerar eram todos masculinos. Aqui o masculino se interrompe e dá lugar ao feminino, que se mostra como possibilidade, acolhida, receptividade, abertura do divino. Depois de apresentar a genealogia de Jesus, ligando com a longa história de Israel, desde os patriarcas, Mateus relata agora a concepção de Maria. Diferente de Lucas, que narra a anunciação a Maria, Mateus, o anúncio é feito pelo anjo a José. Outra diferença importante é que em Lucas, o anjo dirige a palavra,
enquanto que em Mateus manifesta-se sempre em sonho. José aparece em 4 momentos. A situação de José, José recebe a mensagem do anjo e José recebe a notícia do que acontecerá e a obediência de José à vontade do Senhor. Humanamente, Jesus é filho de Maria e ela está intimamente ligada a ele. Mateus quer deixar claro a separação que havia entre José e Maria antes da concepção. Eles não eram casados, mas havia sim a promessa de casamento, que durante aquele tempo, que naquela época, por aquela cultura, durava em torno de 1 ano. O contrato do casamento exigia a fidelidade e seria consumado quando fossem viver juntos. Como Maria é grávida pela ação do Espírito Santo, Mateus quer relatar o caráter excepcional da gravidez de Maria, que concebeu sem participação humana, sendo obra de Deus por meio do Espírito Santo. Os exegetas viram na expressão foi gerado um passivo divino, quer dizer, foi gerado por Deus. O que se sublinha é justamente que, através de Maria, aquele que gera é Deus mesmo. Tudo que o ser humano faz aparece como preparação e a espera do fazer de Deus. Todo gerar, de fato, parte dele e leva a ele. No Evangelho de Mateus, o tema da justiça é central, seja nas primeiras palavras de Jesus, na busca fundamental. Portanto, Jesus também devia nascer dentro de um ambiente de pessoas justas. Cumprir a justiça é diferente de cumprir a lei. Se José fosse um legalista, teria levado Maria às autoridades para ser julgada de acordo com a lei e ela seria apedrejada. José, no entanto, é um justo. A justiça vai além da lei, defende a vida e coloca a humanidade diante do juízo de Deus. Em Mateus, o anjo aparece sempre em sonhos, ao passo que em Lucas a aparição do anjo é concreta. O anjo Gabriel fala. Agindo como pai, José quem dará o nome ao menino e será o nome que Deus indicar por meio do anjo. Deste modo, José o reconhecerá como seu filho adotivo e o fará entrar na descendência de Davi. Mateus é o único dos evangelistas que reporta o significado do nome Jesus. O nome vem da raiz hebraica salvar e significa o Senhor é salvação. Josué e outros judeus já tinham este nome ou parecidos, mas era simbólico. Agora Jesus será Salvador, com a autoridade de Deus, e salvará o povo perdoando seus pecados. José demonstra sua docilidade à palavra de Deus e faz tudo de acordo com o que o anjo havia revelado. Ele demonstra mais uma vez que é justo e se insere na longa lista dos justos do Antigo Testamento, acolhendo Jesus como Messias que vem de modo bem diverso de como normalmente se esperava. José, Deus acrescente, nos ensina a abertura que devemos ter ao plano de Deus, acolher o desígnio de Deus, mesmo no silêncio e em meio às dúvidas. O exemplo de José, que era justo, motiva-nos a sermos justos, mesmo vivendo em meio a um mundo de injustiças e violências. O justo é aquele que escuta e que faz a vontade de Deus. José não cumpre a lei, cumpre a justiça. Dá um passo adiante, defende a vida e se tornará instrumento do projeto de salvação de Deus. Ele honra ser o pai de Jesus para apontar para o verdadeiro pai. Quando nós fazemos isto, também estamos renovando a aliança com Deus. Aceitar e reconhecer a aliança de Deus em nossas vidas é fazer como José, que acolheu o menino. O Filho de Deus deve ser acolhido. É o dom, o presente que o Pai nos dá através de Maria Santíssima. Que hoje, no dia de São José, nós aprendamos e cultivemos dele as virtudes da justiça, da escuta e da obediência atenta à palavra do Senhor. Que você tenha um dia abençoado nesta sexta-feira da Quaresma, dia de jejum, penitência, caridade e oração. Fique na graça de Deus e que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.